Certa vez, um gari foi colher o lixo de um mosteiro. Isso é um fato real e aconteceu em Fortaleza, na capital cearense. Como de costume, ele parou o carrinho do lixo, começou a juntar, quando saiu uma freira, que depois ele descobriria que era a madre superiora do convento, e lhe fez um pedido por demais inusitado. Pegue esse pacote, era um pacote desse tamanho, todo enrolado, muito bem amarrado. Ela disse: coloque na lata do lixo, leve em seu carrinho e nunca abra-o. Não abra-o. Agradeceu, deu algum dinheiro para o gari, fechou a porta e entrou. É óbvio que daqui a alguns minutos, o gari, com a curiosidade, falou mais alto. Ele chamou um amigo: olha só isso aqui. Uma freira pediu para que a gente não abrisse esse pacote. Mas eu fiquei curioso. É óbvio que vamos abri-lo. E ele pegou aquele pacote. Se a sua curiosidade já era maior do que o cuidado em não abrir aquele lixo, maior foi sua surpresa quando ele viu o que tinha dentro. O gari tomou um susto. Era um vidro, e dentro do vidro tinha um feto. Isso mesmo. Naquele pacote muito bem enrolado, que a freira pediu que não abrisse, tinha um feto dentro de um vidro. Na noite anterior, naquele convento, deve ter ocorrido algum aborto. E para manter a imagem, a reputação do convento, jogaram no lixo o feto. Recentemente, foi matéria de vários jornais, periódicos, sites, que foi encontrado um cemitério numa igreja na Irlanda, uma igreja abandonada de freiras. E esse cemitério, que ficava abaixo desse convento de 1500 e alguma coisa, século XVI, na Irlanda, tinha centenas de cadáveres de fetos. É óbvio, isso suscitou uma curiosidade. Da onde veio tanto feto no cemitério debaixo do convento das freiras? E o que eles descobriram foi uma história de terror. Naquela comunidade, naquela época, as mães solteiras eram expulsas de suas casas, de suas famílias, e ficavam vagando de lá para cá sem ter para onde ir. Então, aquelas freiras, mulheres religiosas, acolhiam essas jovens, exigiam que elas abortassem, enterravam ali mesmo para que ninguém soubesse o feto abortado e transformavam aquelas mães solteiras, abandonadas, rejeitadas pela família, em freiras. Durante muito tempo, período histórico longo, a religião sempre tem criado comportamento farisaico e hipócrita em relação à sexualidade. Levam vida dupla, como se tivesse a alma quebrada ao meio. De um lado a santidade, aos pés do altar, com genuflexões, promessas, orações; do outro lado a perversão, a pedofilia, o abuso sexual, o estupro, o aborto. Quando Freud faz uma crítica à religião, ele coloca que essa religiosidade moralista, repressora, patriarcal, quebra no meio a alma humana,
criando o inconsciente como uma estufa prestes a explodir. Ou seja, aquela pessoa com muito pudor, muito santa, a qualquer momento explode num comportamento impróprio, sexualmente falando. O que a repressão faz com a nossa psique, com a nossa mente? A repressão é como se ela rachasse, em alguns casos pode até quebrar, mas ela racha ao meio nossa alma. E ficam duas personalidades que podem adquirir até autonomia. Ou seja, quando você quebra sua alma ao meio, um lado é lasciva, é demoníaco, é maléfico, é trevas, o outro é santo, é pudor, é valores, é religiosidade. E você não tem como controlar os dois lados, porque ao quebrar a alma ao meio, mediante a repressão, que causa uma cisão na psique, você não consegue mais manter um diálogo entre essas duas partes. E você passa a ser duas pessoas diferentes, às vezes até opostas. É aquela moça cheia de pudor, religiosa, que se comove diante do altar, e ao mesmo tempo é aquela que só se envolve com o homem casado, usa droga, se alcooliza, cheia de fetiches e fantasias eróticas, talvez até sadomasoquistas. Como se vê, a repressão é um caminho a curto prazo para controlar nossas inibições, mas a longo prazo é preciso sublimá-las, isso é, integrá-las diante das atividades, no exercício de atividades socialmente aceitas. Aí sim, pode-se dizer que você está exercendo a sua libido, o seu impulso sexual de forma responsável e madura.